Eu estava conversando, uma conversa com a irmã, e a gente tem notado, a gente tem visto um mal que está acontecendo, que não poucas, muitas pessoas têm sido acometidas por isso. É a ansiedade. Isso acaba com a vida da pessoa, a ansiedade. E o pior é quando você está ansioso por alguma coisa que você não tem capacidade alguma de resolver aquilo, de fazer aquilo, e você fica sofrendo por algo que você não tem como solucionar, não tem como resolver. Você fica com a cabeça desse tamanho assim, né? Perde a tranquilidade, perde a paz, fica nervoso, né? Fica resmungão, responde para a mulher, responde para o marido, responde para os pais, responde, né? E a faixa etária no tempo moderno, no tempo de hoje, que mais está sendo afetada é da adolescência até a juventude. Aí a fase adulta já é menos. E depois os idosos também têm sido muito atingidos pela ansiedade. O apóstolo disse o seguinte: não andeis ansioso por coisa alguma. Olha só que conselho que ele dá para a gente, irmão. Não andei ansioso por coisa alguma. Foi o que ele está falando. Está falando para mim, está falando para você, está falando para a igreja. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por coisa nenhuma ou coisa alguma. Não adianta você estar ansioso, né? Apressado, angustiado, chateado, aborrecido, magoado por coisas que você não tem capacidade de resolver, de solucionar e nem tampouco às vezes de conquistar. Por isso ele dá um conselho para cada um de nós, que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Colocar a nossa ansiedade diante de Deus, isso é, fazer Deus conhecer a nossa situação e, quando o fizermos, tranquilizar a nossa alma. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós fazemos uma oração até bonita, uma oração até linda, temos palavras assim que parece que, né, mas nós não temos confiança. Qual é a diferença? A diferença é que quando você leva as suas ansiedades diante do Senhor, você levou, você entregou, você deixou lá, né? Você deixou lá, você largou lá. Diferentemente da pessoa que leva a sua ansiedade diante do Senhor, mas não deixa de estar preocupado, como se ele pudesse fazer alguma coisa, como se a pessoa pudesse fazer alguma coisa, e como se Deus não fosse capacitado para resolver aquilo que a pessoa entregou nas mãos de Deus. Eu, irmão, jamais iria pegar algo, né, de aproximadamente, só uma ilustração, pegar algo de aproximadamente 10 quilos e colocar sobre os ombros do meu neto para ele carregar. Eu sei que ele não pode, consequentemente eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Mas se eu pegar um peso de 10 quilos e pedir para o meu filho, né, segura isso aqui para mim, eu sei que ele vai ter força suficiente para segurar, vou confiar. Às vezes a gente leva as coisas diante do Senhor, mas a gente não entrega na mão dele. A gente continua preocupado, como se ele não fosse capacitado o suficiente para resolver essas coisas, né? E isso é gerado às vezes por causa da nossa ansiedade de ver aquilo solucionado, de ver aquilo resolvido, de ver aquilo acabado, de ver aquilo terminado, né? A gente fica passando uma situação como essa e a gente faz uma oração assim, em nossa oração, querendo dizer que Deus está demorando para nos atender. Deus está demorando muito para nos atender. Mas essa oração não somos nós apenas que fazemos.
essa oração também está escrito aqui no Salmo de número 70, né? Salmo de número 70 está escrito assim, irmãos. Salmo 70. Salmo 70, versículo 1. Diz assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. No versículo de número 5, ele continua: quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não te demores. Ele está fazendo uma oração ao Senhor, e ele está dizendo para o Senhor: Senhor, a minha situação não é uma situação fácil, a minha situação não é uma situação tranquila, a minha situação é uma situação difícil, e eu não tenho em mim capacidade própria para resolvê-la, para solucioná-la. Eu dependo do Senhor nessa questão, dependo do Senhor. E sabe, irmãos, eu estou trazendo essa mensagem porque eu estava essa semana aqui com um amigo meu, e ele estava dizendo que às vezes da sua inconformidade, porque ele leva algumas coisas diante do Senhor, e essas coisas para ele é urgente, urgentíssima. Urgente, urgentíssima. Ele as leva diante do Senhor na expectativa do poder que Deus tem, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, e se Ele quiser fazer, ninguém tem capacidade, poder algum para impedir, não tem. Então, ele leva isso diante de Deus, confiando nos atributos pertencentes somente a Deus, esperando que Deus, com tudo aquilo que Ele é e que Ele tem, possa resolver o mais rápido possível. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno, Ele viverá eternamente para sempre, eternamente, sempre. E nós estamos aqui nesta terra, e nós não somos eternos aqui nesta terra. Nós temos um período de tempo, nós temos uma data de validade, né? Data de validade. Tem muitas pessoas, amado irmão, que não tiveram o privilégio de chegar na idade que você chegou. Tem muitas pessoas que não tiveram o privilégio de chegar na idade que eu estou. Eles ficaram pelo caminho. A data de validade dele venceu, foram chamados, pronto, terminou, acabou. Então, por saber que nós não somos eternos aqui nesse mundo, por saber que nós temos um período de tempo para viver aqui, consequentemente, a gente analisa a situação que a gente vive e a gente quer que aquilo se resolva o mais rápido possível, porque Deus é eterno, vai viver para sempre. Mas eu não sou eterno, a minha vida aqui ela é passageira. Eu não sei se amanhã vai se findar, se depois de amanhã, e se findar, eu não vou conseguir alcançar aquele propósito, aquele objetivo, aquilo que eu coloquei diante de Deus, porque por mim mesmo eu não tenho capacidade, eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Amém, irmão? Nós precisamos da ajuda de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, sabemos que Deus, ainda que a gente faça uma oração com as mesmas palavras que o salmista fez, e que essas mesmas palavras se repetem no Salmo de número 40, mesmas palavras se repetem no Salmo
de número 40, né? As mesmas palavras, apressa-te, Senhor, ó Deus, ajuda-me, apressa-te em me livrar, eu estou precisando urgentemente de um livramento do Senhor, estou precisando urgentemente de uma resposta do Senhor, estou necessitando de uma resposta para ontem, não é para hoje, é para ontem. E aí, irmão, a nossa alma fica por demais angustiada, porque muito embora tenhamos pressa, a nossa pressa não vai mover Deus. Não vai mover Deus. Ainda que tenhamos muitas e muitas ansiedades por muitas e muitas coisas, e olha aqui que eu vou dizer para você, às vezes a nossa ansiedade nos faz tomar decisões e assumir posições que Deus não está de acordo. Está demorando demais. Irmão, está demorando demais, eu vou tentar eu mesmo, eu vou fazer eu mesmo e acabou. Irmão, o plano de Deus sempre é melhor. Amém? O plano de Deus sempre é melhor. Sempre é melhor. E mesmo que aparentemente não estejamos recebendo a resposta da parte de Deus, uma resposta que buscamos urgentemente, que pedimos, apressa-te em responder, apressa-te, Senhor, ainda que nós queiramos apressar a Deus, não vai ter êxito. Não vai ter êxito. Porque Ele está olhando para nós, irmão, não como coisas passageiras. Ele está olhando para nós como pessoas que têm o reino de Deus no coração, e o reino de Deus é o que satisfaz. A comunhão que nós temos com Deus satisfaz. Ele é Deus, quer Ele faça, quer Ele não faça, isso não muda nada. Ele continua sendo Deus. Então, mas o que eu devo fazer? Você não deve fazer nada, você tem que esperar em Deus. Você não deve, você não vai conseguir apressar Deus. Não adianta você chorar diante dele, falar da sua situação. Ele sabe da sua situação. A sua situação está nas mãos dele. E ele, amado irmão, ele é alguém que toma conta da sua vida. Não da maneira como você quer, porque você sempre está lá. E Deus está indo assim, ó. Na calma e na tranquilidade, mas em algo que se alcança, que é efetivo, não é algo que vai trazer dor de cabeça. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, está escrito em Provérbios. A bênção, quando eu falo a bênção do Senhor que enriquece, não estou falando de coisas materiais, de monetárias, de dinheiro, não. O enriquecer, irmão, é enriquecer na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Isso é uma riqueza permanente. Todas as demais são daqui. Vão terminar, vão se acabar. E falando sobre isso, irmão, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada exemplos em que pessoas não entenderam, não conseguiram compreender o que estava se passando e por que o Senhor não lhes respondeu na hora, do modo, do jeito que eles queriam. E que talvez essas pessoas tivessem ficado magoadas com Deus, porque aquilo que eles pediram para o Senhor Jesus era urgente, urgentíssimo, e mesmo assim Deus não os atendeu. E você sabe onde está escrito o que eu vou dizer? Está lá em João capítulo de número 11, que fala a respeito do quê?
a respeito da morte de Lázaro. Esse Lázaro não é o mesmo Lázaro de Lucas capítulo 16. Morreu Lázaro, depois morreu o rico também, e Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades. Não é isso aí, é outro Lázaro. Outro Lázaro era, a Bíblia fala que ele era um amigo de Deus. É um amigo de Deus. As irmãs dele eram discípulas juntamente com ele do Senhor, e não era cotidianamente que o Senhor Jesus Cristo estava visitando a casa dele. O Senhor visitava a casa dele quando ele estava em caminho, em alguma viagem, e tinha que passar por aquele local. Então, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E vários episódios sucederam ali na casa desses irmãos. Vários. Um é aquele que Jesus Cristo chega lá e Marta vai se ansiosa com os afazeres domésticos e ela continua com o serviço, e Maria não, Maria vai lá e aqueda-se aos pés do Senhor, e aí o Senhor fala, Maria escolheu a boa parte. A outra situação é quando o Senhor Jesus Cristo é convidado para uma ceia na casa desses três, né? Está lá com seus discípulos, e Maria vem com aquele vaso de alabastro com perfume de alto preço, muito caro, 300 denários. Um denário era o trabalho, era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Um denário, 300 era quase o ano todo de salário, né? Quase o ano todo. E ela derrama aquilo sobre Jesus, né? E aquilo foi tão fantástico, tão maravilhoso. A casa se encheu de um perfume, né? Perfume tal que disseram assim, que para que esse desperdício? Para que um perfume de tão alto preço? Alto preço, né? Às vezes as coisas são interessantes, né? Tem pessoas, irmão, tem pessoas que elas não fazem nada para o Senhor. E quando alguém faz, ela fala, para que isso aí? Para que isso aí? É que elas não fazem. Elas não acham importante, porque elas não fazem, porque elas não têm o Senhor Jesus Cristo como alguém que seja importante para elas. Não tem. Que mereça alguma coisa, né? Que mereça alguma coisa, não tem. Então, irmãos, e outro episódio é esse, que o Senhor Jesus Cristo passa por Betânia e ele vai lá para Jerusalém. E ele está lá em Jerusalém, lá, e ele não está sabendo que Lázaro está doente, está enfermo. As irmãs sabiam onde Jesus estava, porque ele havia passado por ali para ir para Jerusalém. Elas sabiam onde é que eles estavam. E não era muito distante Jerusalém da aldeia de Betânia. E o que elas fazem? Olha, tem lá os empregados, vão lá avisar o mestre que o amigo dele está enfermo, que o amigo dele está doente, vê se ele pode vir aqui para ajudá-lo, para abençoá-lo. Mas eles vão e saem, vão lá buscar, vão lá falar. Logicamente que eles foram apressadamente. Eles tinham algo para pedir ao Senhor e eles foram com toda a pressa, chegaram lá, falaram para o Senhor a situação de Lázaro, mas na verdade, quando eles chegaram para falar sobre a doença de Lázaro, ele já havia morrido. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando ouviu que Lázaro estava enfermo, ele já ficou sabendo, sabia, logicamente, pela sensibilidade que ele tinha e pela graça do Espírito Santo, sabia que Lázaro estava morto, havia morrido. Ora, a notícia era essa: Senhor, Marta e Maria estão pedindo que o Senhor esteja lá na casa delas, porque Lázaro está enfermo. Era um amigo, mas o que o Senhor Jesus Cristo faz, irmão? Ele não se apressa em absolutamente nada.
Deixa-me lhe dizer uma coisa, amado irmão. Talvez muita situação que você vive tenha trazido medo, intranquilidade, ansiedade, pavor no seu coração. Porque você sabe que isso está além da sua capacidade, da sua força, está muito além, muito além, muito além. E que você talvez já tenha buscado de todas as formas, de todos os meios, de todos os modos que se apresentam, buscar alguma solução, né? E nada resolveu. Mas eu quero dizer uma coisa para você e quero dizer uma coisa para mim também. O Senhor Jesus Cristo está no controle. O Senhor Deus está no controle, irmão. Eu quero que você saia desse lugar aqui, a hora que acabar o culto, largando toda a sua ansiedade, todo o seu temor, todo o seu medo sobre o amanhã, deixando nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor diz assim, você não consegue deixar um cabelo preto ou um cabelo branco. Você não consegue fazer um cabelo crescer na tua cabeça. Você não consegue isso, que é uma coisa das mais simples. Mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo você perdeu hoje ao penteá-lo. Ele sabe quantos fios de cabelo ficou na escova, quanto tinha na sua cabeça, quanto tem agora e quanto está na... Ele sabe. Ele sabe. Isso quer dizer que não adianta você ficar ansioso por isso, 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 por isso. Confia naquele que te resgatou da maldição. Confia naquele que te livrou do pecado. Confia naquele que te livrou do inferno. Confia naquele que deu a vida dele por você. Confia naquele, amado irmão, que nos protege, naquele que nos guarda. Confia nele. Para de ficar chorando por bobagem. Para de ficar lamentando por bobagem. Para de ficar aí se martirizando, uma autoflagelação aí por causa de... Para com isso, para com isso. Deus, Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Até as coisas que aparentemente parece que está totalmente fora do controle dEle, nós não conseguimos enxergar, mas nós podemos enxergar pelo olho da fé aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, irmão. Mas aí você vai falar, mas essa maldade que está no mundo, essa maldade que está acontecendo, essa maldade toda que está sucedendo a maldade porque o homem é mau. Está sucedendo a maldade porque o homem, no estado caído que ele se encontra, ele tenta fazer todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Tudo, mas isso não quer dizer que Deus deixou de estar no controle de todas as coisas. Nunca deixou. Sabe por que não? Porque passa o homem, passa os reis, passam os príncipes, passam nações, passam tudo. Mas quem permanece inabalável é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está inabalável, irmão. É Ele que está no controle e no comando. É Ele que está no controle e no comando. E não adianta você pensar que você vai ganhar tudo, você não vai ganhar tudo. Não adianta você pensar que você vai conquistar tudo, você não vai conquistar tudo, não. Não vai. Vai conquistar na medida que Deus vai te dar. E quando Ele não te der, porque Ele não deu, é porque não estava certo em dar. Não estava certo, não estava correto em dar. Aí, irmão, ela vai lá, e o Senhor ficou lá, irmão Reginaldo. O Senhor ficou lá, está lá. O que esse pessoal veio fazer aí, Senhor? Os discípulos perguntaram para o Senhor. Vieram falar que Lázaro está enfermo. Mas se está enfermo, o que tem por estar enfermo?
Aí o Senhor fez menção de voltar para Betânia. Aí alguém já disse, mas o senhor vai lá, ontem mesmo queriam te apedrejar lá, o senhor vai voltar lá? Irmão, não deixa as pedras que atiram em você fazer você parar, não. Não deixa as línguas, quando eu falo pedra, não estou falando de pegar pedra assim e atirar, não. A pior pedra está aqui, ó. A pior estilingue está aqui, ó. Não deixe, irmão. Não deixa que a língua te faça parar. Não deixe, não permita. Não permita. Não permita. Continue. Vá em frente. Continue. Vai em frente. Ah, o senhor vai voltar lá, queriam te apedrejar, e daí queriam me apedrejar ontem, hoje é diferente. Eu vou voltar para lá porque eu tenho uma missão para vir fazer. Eu vou voltar para lá porque eu tenho algo para realizar lá. Eu vou voltar para lá porque eu tenho algo para fazer que é muito maior, muito mais grandioso do que o povo que está lá, as pessoas que estão lá estão pensando. Amém, irmão? Não deixe de orar, irmão. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare. Não pare. Não pare, irmão. Não pare. Ah, mas então, não pare. Ah, mas o fulano, não pare. Mas não pare. Não pare. Não pare. Porque se você parar, você jamais chegará aonde Deus quer te levar. Porque você estando no caminho do Senhor, o lugar de mais alta proteção, como alguém já disse, o lugar onde você vai estar mais protegido é dentro da vontade de Deus. O lugar que você vai estar mais protegido é dentro da vontade de Deus. É nesse lugar que você vai estar mais protegido. Ainda que o mundo inteiro se levante, ainda que muitas coisas venham te afrontar, ainda que muitas calúnias, ainda que faça, não dê atenção, não ligue, não viva naquilo que os outros falam, não viva nas fofocas, não viva na calúnia, não viva, continue marchando na direção, continue marchando dentro da vontade, continue marchando dentro do querer de Deus. É o lugar onde você vai estar mais protegido. Mais protegido. Dentro da vontade de Deus. Amém? Aí o Senhor fala para os discípulos, não vão lá porque Lázaro ele morreu e nós temos que ir lá. Aí, poxa, que notícia, hein? Horrível essa notícia. E, Senhor, apressa-te em me socorrer. Você já falou assim com Deus? Já, Francélio? Já, pastor Orlando? Já falou assim com Deus? Senhor, apressa-te em me socorrer. Já falou, Natanael? Senhor, apressa em me socorrer. Eu já falei. Falei não foi uma vez não, Everton. Falei não foi uma vez não, Ricardo. Viu, Bruno? Viu, Samuel? Viu, Luciano? Falei não foi uma vez só não. Irmã Denise. Irmã Rosângela. Irmã Maria Altieri. Eu falei, não foi uma vez só, Senhor, socorre-me. Por favor, socorre-me depressa. Socorre-me depressa. E quando você fala isso, é que você está sendo levado até um certo desespero pela situação.
e que você não vê a hora, não vê o momento daquilo ser diseminar aquilo, você não vê a hora, não vê o momento. Acaba logo com isso, termina isso logo, acaba. Porque até parece que o próprio Deus perdeu o controle da situação. Ô irmão, continue segurando na mão de Deus. Amém? Continue, irmã Sônia, continue segurando na mão de Deus. Né, irmã Denise? Continue segurando na mão de Deus. Irmão Maciel, continue segurando na mão de Deus. Continue segurando na mão de Deus. Irmã Cláudia, Lão, Merani, irmã Áurea, continue segurando na mão de Deus. Amém? Pedro, continue segurando na mão de Deus. Israel, continue segurando na mão de Deus. Continue segurando na mão de Deus. Senhor, socorre-me, socorre-me. Não deixa o desespero tomar conta da tua alma. Não deixa. Ele pode tudo, 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 tudo. Ele pode tudo. Pode tudo. Quando o Senhor está chegando lá, falam para Marta: Marta, o Senhor está chegando aí. E ela deixa Maria lá chorando e sai, ó, Senhor, puxa vida, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou. O Senhor não me atendeu na hora que eu pedi. O Senhor não me atendeu na hora que eu pedi para os mensageiros falar para o Senhor que meu irmão estava enfermo. O Senhor não veio imediatamente. O Senhor não atendeu o meu clamor, não atendeu o meu pedido. Senhor, apressa-te em me socorrer, foi o que eu pedi. Irmã Iraci, Irmã Lacerda, Senhor, Mobilu, Senhor, apresta em me socorrer. Apressa-te. Quando ele chega, irmão, quando ele chega, é essa palavra que Marta lhe diz. Essa palavra. E o Senhor tem um diálogo com ela, que eu não vou entrar no detalhe desse diálogo aqui, que não, a gente vai estender muito. Mas o Senhor tem um diálogo com ela. O Senhor fala para ela: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão vai ressuscitar. Irmão, não dê por perdido. Deixa na mão do Senhor e continue confiando nele. Deixa na mão do Senhor e continue confiando nele, porque o caminho do Senhor é mais excelente. A operação do Senhor na nossa vida, ela pode demorar um pouco mais, mas ela é forte, ela é firme, ela é definitiva, não é paliativa. Definitiva, definitiva. O teu irmão há de ressuscitar. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Oh, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Ainda que morra, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim jamais verá a morte. Eu não vou entrar aqui e falar com os irmãos que o Senhor estava se referindo ao arrebatamento da igreja.
os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos não vão ver a morte, vão passar da morte, vão passar do corpo físico para o corpo espiritual sem ver a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai ressuscitar. E todo aquele que crê em mim jamais verá a morte. Ele está falando, quando eu chegar nas dúvidas, eu vou chamá-los para a minha presença. Amém? É isso que ele está dizendo. Então tenha esperança, meu amado irmão. A esperança que foi providenciada não por uma palavra geniosamente estudada, elaborada, não, mas ela foi trazida do alto céu para mim e para você. Ou nós vamos ressuscitar, ou então nós seremos arrebatados e nós não veremos a morte. É isso que eu desejaria, é isso que eu desejo. Quando o Senhor tocar a trombeta, falou, é um novo nome que Ele vai falar para mim, que eu não conheço ainda. Viu, Lacerda? Você não vai chamar mais Lacerda. Viu, irmã Márcia? Você não vai chamar mais Márcia, né? É o novo nome que Ele vai nos dar. O novo nome está escrito na pedrinha branca lá. É o novo nome que Ele vai nos dar. É por esse novo nome. Ele não vai nos chamar pelo velho Ayrton. É o novo, é tudo novo. Tudo se fez novo. Sabe que a Bíblia fala? Que o Senhor chama as suas estrelas, cada uma pelo seu nome. Você tem um nome todo especial na presença do Senhor. Luiz, você tem um nome diferente na presença do Senhor. Luciano, tem um nome diferente na presença do Senhor. Não vai dizer assim, pastor Orlando, vem que chegou a hora. Ele não vai dizer isso. Ele não vai falar isso. Ele vai falar um nome que você vai saber que é o nome que Ele vai te dar. É o nome que Ele vai te dar. É um novo nome. Você não gosta do seu nome? Mas Ele tem o nome daqui para você, ó. Lindo, 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 lindo. Amém, irmão? Lindo, 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 lindo. Glória a Deus. Amém. Então, o senhor não há de ressuscitar. Eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não. Tá bem, vai acontecer sim. Mas agora, vamos tratar da situação agora. Essa situação aí que você diz que é urgente, né? Que você diz que... Mostra onde é que está o teu irmão. Foram lá mostrar onde é que estava o rapaz sepultado. Fazia 4 dias. O rapaz estava cheirando mal, né? Lógico. Estava lá. Cheirando mal. Creia, irmão. Creia. Creia no Deus que pode sobre todas as coisas. Deposite a tua fé sem medo, sem temor, porque a palavra dele é uma palavra provada, não é uma palavra de um homem qualquer, é uma palavra digna de toda confiança, é uma palavra que você pode, irmão, por mais absurda que seja. Por que eu digo mais absurda? Porque quando a gente se converte, irmão, a gente não tem um entendimento muito claro, então a gente lê determinadas coisas que a gente não consegue captar aquilo que está querendo dizer, né? Mas quando você vai desenvolvendo a tua fé vai crescendo, e a tua fé vai crescendo por confiar na palavra dele. Então você vai ficar percebendo, você vai ter a perspicácia de que verdadeiramente Ele pode sobre todas as coisas. Pode sobre todas as coisas. Então tranquiliza o teu coração. Marta, tira a pedra. Eu não posso fazer isso porque já está cheirando mal. Marta, tira a pedra. Pronto, acabou. Tira a pedra. Tira a pedra. Então, tira do teu coração todos os obstáculos
E esses obstáculos, às vezes, que se crava na tua vida e você fica de um lado para outro com a cabeça cheia, inquieto, impaciente, fica ansioso, não confia, fica com falta de fé, você não deposita total confiança no amor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Você está diante do Mar Vermelho e você reclama, você está entrando no deserto, encontra as águas lá, reclama, o Senhor te dá água boa, e o Senhor vai conduzindo você, Ele vai mostrando o poder da glória dEle, ao invés de você se adaptar, ao invés de você abraçar o poder da glória dEle, você vai reclamar daquilo que está faltando, você vai resmungar daquilo que está faltando. Não, dê glória a Deus, porque Ele é o Deus que supre a nossa vida, ajuda-nos, nos abençoa. Amém, irmão? Glória a Deus. Tira a pedra daí então. Se você não tirar a pedra, não tem jeito de Ele fazer um milagre, né? Não tem jeito. Foi você que colocou, então tira. Então tira. E tirou, e você sabe o que aconteceu, né? Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. E o rapaz ressuscitou ao ouvir o nome dele. Ele tornou a viver. Tornou a viver. Amém? Glória a Deus. Então, fale assim comigo: Senhor Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E me perdoa, Senhor, às vezes que fico impaciente, inquieto, ansioso, resmungando, reclamando, não confiando. Senhor, perdoa esse meu pecado, perdoa esse meu pecado. O teu caminho é sempre mais excelente. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Senhor, apressa-te em socorrer-me.